E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o Orange Pi 03, um mini PC de baixo custo que pode ser utilizado de diversas maneiras, tanto para quem quer um mini PC super básico, ou então para quem quer utilizar uma máquina dessas como servidor, como home lab, home server, ou diversos outros usos diferenciados. O Orange Pi 03 é um mini computador na categoria dos SBC. A sigla SBC vem de Single Board Computer. Se a gente fosse traduzir, seria algo como computador de placa única, alguma coisa assim. E existem diversas fabricantes nessa área. Uma que ficou bastante conhecida pelo pessoal é aquela Raspberry Pi, mas existem outros fabricantes que são bem bacanas, como a Orange Pi, que, diga-se de passagem, tem umas maquininhas bem custo-benefício. Que é o caso desse Orange Pi 03, um computador basicamente completo, que tem processador, memória RAM e outras coisas em uma única plaquinha. E na data que eu tô gravando esse vídeo, somente essa plaquinha, somente o mini computador, sem incluir aqui, é que o meu tá com algumas coisas inclusas, né? Tá com uma placa de expansão, tá com uma case e tal, mas somente a plaquinha do mini PC. É, na versão mais básica, você consegue encontrar ela no AliExpress por algo em torno de R$ 170, incluindo impostos, o que é um preço bem atraente. Beleza, vamos parar de enrolação, vamos começar esse review. Vamos começar falando das especificações técnicas. O Orange Pi 03 conta com o SoC Allwinner H618, uma plataforma ARM com um processador de 4 núcleos e traz diversas opções de memória RAM. Tem versão de 1 GB de RAM, 1,5 GB, 2 GB e 4 GB. Sobre as saídas, temos uma porta mini HDMI para vídeo, uma saída USB 2.0 comum e uma porta de rede Ethernet Gigabit. Também temos uma saída tipo C, utilizada para ligar e alimentar a máquina. Caso compre somente o Orange Pi 03, tenha em mente que, por padrão, ele não vem com nenhuma fonte de alimentação, então é necessário adquirir um carregador e um cabo tipo C separadamente. Eu estou usando o de um celular e não tive problemas, mas lembre-se de pegar um carregador e cabo compatíveis. Além disso, temos conectividade Bluetooth e Wi-Fi, tem até uma anteninha que fica ao redor da placa. Na parte de trás da placa, temos uma saída para cartão SD comum. O Orange Pi 03 não tem armazenamento interno para o sistema operacional e, por conta disso, é necessário um cartão de memória contendo um sistema operacional compatível para poder utilizar a máquina. E, por padrão, o Orange Pi 03 não vem com um cartão SD incluído, é algo que tem que ser adquirido separadamente. Indo para a parte da frente, temos um conjunto de pinos GPIO que permite programar e interagir com outros aparelhos, periféricos e equipamentos diversos. E logo ao lado, temos mais alguns pinos extras que podem ser utilizados para instalar uma placa de expansão. Eu mesmo adquiri uma e com a placa de expansão dá para ter mais duas saídas USB, conector de áudio e vídeo e até um receptor de infravermelho. A placa de expansão também traz o microfone, mas o microfone não funciona nas implementações do Orange Pi 03. Acontece que essa placa de expansão ela é de uso geral e suporta diversos Orange Pi, mas especificamente, de acordo com o próprio manual lá do disponibilizado pelo pessoal do Orange Pi, referente ao Orange Pi 03, por mais que a placa de expansão traga o microfone, não é algo que você vai conseguir utilizar no Orange Pi 03. Já outros microfones, dependendo do microfone USB que você colocar aqui, creio eu que vai funcionar, só não vai funcionar mesmo o microfone da placa de expansão. Para a galera que pretende utilizar essa plaquinha como mini computador, servidor e derivados, pode ser interessante adquirir uma case para não deixar a plaquinha exposta, não deixar a plaquinha solta, além de deixar as coisas bem mais estilosas. Eu mesmo comprei essa case de acrílico e ficou bonitão. Beleza, agora que a gente conhece o básico sobre o Orange Pi 03, vamos seguir o vídeo falando sobre suporte. Como esse mini PC, como essa plaquinha pode ser utilizado de diversas maneiras. É interessante ver como que é a documentação, essa parte de sistemas operacionais suportados e derivados. Lá na página de suporte oficial do Orange Pi 03, além de ter informações técnicas sobre a placa, lá na página de downloads tem diversas coisas úteis, como o manual do usuário, que eu recomendo fortemente leitura, tem bastante informação útil. Por exemplo, lá no guia de usuário tem algumas informações sobre o suporte
em alguns sistemas operacionais, e creio eu que, por padrão, a aceleração de hardware, essa parte da GPU, ela só funciona enquanto você estiver rodando o Android. Isso por padrão. Creio eu que tem como você habilitar a aceleração de hardware, conseguir utilizar isso daí no Linux, mas por padrão, com as imagens são disponibilizadas pelo pessoal do Orange Pi somente no Android. Também tem algumas outras coisas, como as informações sobre as conexões aqui do GPIO, dos pinos, né? E tem bastante coisa até que bacana lá naquele guia. Uma coisa que eu não esperava e que tem naquele guia tem um passo a passo de como que você compila alguns sistemas operacionais. Se não me engano, tem lá como você compila o Android por isso daqui, o que é bem interessante. Ah, e lá também fala sobre o receptor de infravermelho. Caso esteja utilizando a placa de expansão que traz o receptor de infravermelho, é necessário um controle remoto compatível. Eu testei um controle remoto de uma TV Box que eu tinha aqui e incrivelmente funcionou. O bacana do controle remoto é que ele pode ser utilizado para controlar o Android. Voltando para a página de suporte do Orange Pi 03, tem diversas imagens de sistemas operacionais para instalar no cartão de memória e subir na máquina, como o Orange Pi OS, Ubuntu, Debian, Android, OpenWRT e diversos outros. Bem bacana! Agora vamos seguir o vídeo falando dessa parte de usabilidade. Vamos testar, vamos ver como que é a experiência de utilizar essa máquina, essa plaquinha como se fosse o computador. Vamos ver como que é a experiência. Eu fiz a instalação do Orange Pi OS, a imagem disponibilizada pelo pessoal do próprio Orange Pi. E vamos ver como que essa máquina se sai como se fosse um computador. Beleza, pessoal, instalei o Orange Pi OS no cartão de memória, coloquei o cartão de memória no Orange Pi 03 e já estamos rodando o sistema operacional, vocês estão vendo aí na tela. O Orange Pi OS, para quem não conhece, creio eu que é baseado no Arch Linux, parece Arch Linux ARM, rodei o Fast Fetch para mostrar algumas informações do sistema. O host, a máquina Orange Pi 03 e mais algumas outras informações, estão rodando o kernel 6.1. A versão do Orange Pi é a versão de 2 GB de memória RAM, então parece aqui 2 GB. Por padrão, o Orange Pi OS não veio configurado com swap, então mostra como desabilitado. E por padrão, não temos aceleração de hardware. Perceba que a GPU é mostrada como LLVM Pipe. Isso aqui significa que a CPU é utilizada para fazer as tarefas, se não me engano, relacionadas à GPU, né? O LLVM Pipe é um renderizador, é um driver gráfico que utiliza a CPU, se eu não me engano. Apesar de, por padrão, não termos aceleração de hardware aqui no Orange Pi OS, no Orange Pi 03, é possível habilitar, tem que mexer no arquivo DTB e creio eu que você vai conseguir utilizar a GPU vai ser reconhecida, vai utilizar aquele driver, se não me engano, o driver Panfrost. De qualquer maneira, por padrão, de acordo com a própria documentação do Orange Pi 03, o único sistema operacional que vai suportar a aceleração de hardware, que vai reconhecer a GPU por padrão, é o Android. É o Android que está disponível lá na página do próprio Orange Pi 03. Outros sistemas operacionais, por padrão, você não tem suporte de GPU, você não tem aceleração de hardware. E tem mais diversas outras informações. O Orange Pi OS veio pré-configurado aqui com o XFCE, então a interface que a gente está rodando aqui no desktop é o XFCE, instalaçãozinha até que bem justa, vem com os ícones pré-configurados, um temazinho bem padrão. E eu acho que é isso que temos de informações. Essa instalação do Orange Pi OS veio com o Chromium instalado e você pode utilizar esse navegador para navegar na internet. Como está rodando uma distribuição baseada no Arch Linux, você pode instalar pacotes utilizando o Pacman. Também dá para configurar um AUR Helper para você utilizar os pacotes lá do AUR do Arch, o Arch User Repository, acho que é assim que chama. Tem aí diversos, pode utilizar o Yay, o Paru e diversos outros. Como aqui a gente já tem o Chromium instalado, vamos testar a navegação na internet, navegar algumas páginas, ver como que é a performance desse Orange Pi 03. Vamos botar aqui Arch Linux, vamos procurar aqui Arch Linux. Na pesquisa, ó, abre a página do Arch. Vamos procurar também sobre o Orange Pi 03. Abre a página aqui do Orange Pi 03. Navegação na internet para as coisas básicas, creio eu que você não vai ter problema
com esse mini computador. Navegar na internet é algo relativamente simples, então tá aí funcionando. Vamos abrir agora uma página um pouquinho mais pesada. Vamos abrir o canal do YouTube, ó, Vega Data YouTube. Abre o canal no YouTube. A página demora um pouquinho para carregar, normal, tem que ser paciente. Essa parte do vídeo aqui eu não vou pular, para vocês verem a performance real dessa maquininha. Aqui o vídeo já começou a carregar, abrir a aba de vídeos do canal. Aqui a gente tem essa aceleração de hardware, então a performance para produção de vídeos, creio eu que não vai ser das melhores, mas não tem muito o que fazer. Abrir, sei lá, abrir essa página que aí tem as opções do desenvolvedor. Enquanto está carregando, vamos abrir uma aba no terminal. Será que eu tenho aqui o HTOP para a gente mostrar como que está o uso das coisas? HTOP. Ó, tem o HTOP, tá mostrando o uso das coisas. Gastando aí bastante CPU. Usa um pouquinho aí, usando metade da memória. E tá tocando o vídeo. Não sei qual qualidade que tá. Vamos marcar aqui qualidade. Vamos deixar em 720p para ver se reproduz. Vamos mostrar também as estatísticas para ver se tem drop de frames. Drop de frames, 9 frames, acho que travou, ó, 28. Até que tá reproduzindo bem. Tá tendo alguns drops, mas de maneira geral, a Point está reproduzindo bem. Vamos aumentar a qualidade. Vamos botar em 1080p, botar em Full HD. E olha que bacana. Tá dando umas travadinhas, mas ó, levando em consideração que esse mini computador aqui não é super poderoso, tá dando umas lagadinhas aqui em Full HD. Vamos botar 720p, que eu acho que roda melhor. Aí, ó, voltou a reproduzir. E essa aqui seria a performance aí do Orange Pi 03 navegando na internet. Para páginas básicas, você vai conseguir utilizar numa boa. Agora, para vídeos, coisa um pouquinho mais pesada, tem que ser um pouco paciente, pode dar umas travadas de uma hora ou outra. Vocês viram que enquanto o vídeo está reproduzindo e estava com aquelas abas abertas, o uso de memória RAM estava em torno aí de 1 GB, 1 GB e pouquinho. E aqui eu tô com a versão do Orange Pi 03 de 2 GB de RAM e aparentemente a performance estava super decente. Mas creio eu que a versão de 1 GB de RAM, ela, quando você tiver gastando muito memória, a performance vai ser degradada. Dá para ajudar um pouco aí no gasto de memória configurando o swap, mas tenha em mente que dependendo do seu uso, dependendo do que você for fazer com esse mini PC, com o Orange Pi 03, pode ser interessante optar pelas versões que possuem mais memória. Optar pela versão com 1 GB, 1 GB e meio de RAM, a versão com 2 GB e derivados. Indo para um uso mais básico, eu fiz a instalação do LibreOffice, uma alternativa ao Office da Microsoft, e que, diga-se de passagem, funciona bem aqui no Orange Pi 03. Cadê aqui o Office? Office, abriu o LibreOffice. Para esse uso mais básico, creio eu que não vai ter problema com esse mini computadorzinho. Vamos abrir aqui esse Writer Document, isso aqui seria o equivalente ao Word lá do Kit Office da Microsoft. Dá para escrever coisa aqui, o padrãozinho. Vamos fechar isso daqui e abrir outra coisa ali. LibreOffice, o Calc Spreadsheet, que é equivalente às planilhas do Excel. E dá para fazer aqui as planilhas. Não sei como que utiliza esse daqui, mas dá para fazer as operações com as células. E também dá para utilizar o equivalente ao PowerPoint, que seria esse Impress Presentation. E dá para fazer seus slides. Desse aqui um template. Vamos pegar esse template aqui, ó. Open. E demora um pouquinho, a experiência não é assim super fluida, mas funciona. Só ser um pouquinho paciente para abrir as coisas que você vai conseguir utilizar esse computador para um uso mais básico. Também baixei o VS Code, abri o VS Code e mostrar para vocês, aquele editor de texto que muita gente utiliza para programar, fazer programas, mexer com projetos, código e derivados. E também funciona.
Visual Studio Code, baixar o site da Microsoft, a versão para ARM64, já que a gente está numa plataforma ARM, e dá para utilizar, que é um novo documento, um novo arquivo, né? Que é um novo arquivo, vamos colocar aqui teste.py, que é um arquivo Python, só vai ser arquivo no desktop. E dá para programar, escrever os seus programas. Dá para colocar aqui, ó. Vamos colocar deixa o like. E vou rodar aqui no canto. Instalei a extensão do Python no VS Code e dá para rodar o código diretamente por aqui. Agora é o terminal e ó, deixa o like. Como deu para perceber, não é uma máquina super poderosa, mas levando em consideração o preço, até que não tá ruim, é usável, só não pode ser muito exigente. Agora vamos seguir o vídeo, vamos testar essa maquininha, testar essa plaquinha como se fosse um servidor, subir alguns serviços, simular aí meio que um uso bem básico como se fosse um home lab barra home server. Na minha sincera opinião, o maior destaque do Orange Pi 03 é a utilização como servidor, é a utilização como home lab barra home server, utilizar essa máquina para subir diversos serviços e utilizar na sua rede local. E para testar, para ver como que essa maquininha pode ser utilizada como servidor, eu instalei o Debian que é disponibilizado pelo pessoal do próprio Orange Pi, que, diga-se de passagem, aparenta ser uma derivação do Arbian, porque a tela de bem-vindo aqui, ela é muito parecida mesmo com a tela padrão do Arbian, que eu fiz o SSH e percebo que aparece aqui o OPI03 e algumas informações. E além dessa tela ser muito similar, o binário de configuração, o programa que a gente utiliza para configurar o sistema, é bem similar ao Arbian Config, que aqui no Orange Pi é chamado de Orange Pi Config, e dá para abrir o Orange Pi Config para configurar algumas coisas do sistema. E olha, ó, carregando Orange Pi Config, dá para configurar algumas coisas diretamente por esse menu. E é um menuzinho interativo bem útil, dependendo do que você for fazer nessa máquina. De qualquer maneira, isso daqui seriam somente alguns detalhes, mas vamos ver como que o Orange Pi 03 pode ser utilizado como servidor. Vamos subir alguns serviços e ver como que essa maquininha roda as coisas. E eu já adianto para vocês que dá para utilizar uma máquina dessas como home lab para home server, principalmente para tarefas que não são muito intensivas. Eu já subi alguns containers, que é uma pasta com containers, subi containers utilizando o Docker, e eu subi 3 containers para testar. Subi o Home Assistant, o Jellyfin, que seria um servidor de mídia, acho assim que fala, e o Nextcloud, que creio que seria um servidor de arquivos, algo similar a um Dropbox, a um OneDrive e serviços similares. E vamos começar pelo Home Assistant. Vou entrar na pasta do Home Assistant, subir o Docker Compose, com as configurações do Home Assistant, configuração bem simples mesmo. Eu nem mexi aqui nos volumes, mas tá rodando, foi só um exemplo mesmo. Deixa eu ver se tá rodando na verdade, né? Se o Docker Compose up-d, está rodando. Abriu o navegador. No navegador, especifiquei o endereço IP do Orange Pi. Aqui ele está na minha rede local nesse IP, 192.168.0.191. E a porta que o Home Assistant está rodando é essa 8123. Fazer o login com o meu usuário. E perceba que o Home Assistant está rodando no Orange Pi. Dá para mexer algumas coisas. Eu realmente não manjo nadinha de como que utiliza o Home Assistant, mas creio que está funcionando. Detectou alguns dispositivos. Onde vê esses dispositivos detectados? Dispositivos de serviços. Ó, detectou aqui o Tuya. E dá para configurar, mas eu não vou configurar aqui, só para mostrar para vocês que realmente o Home Assistant está funcionando. Agora vamos ver o outro container, o outro serviço que eu tinha configurado aqui. O outro serviço é o Jellyfin, o servidor de mídia. E a configuração de Jellyfin também, padrão. Basicamente copiei e colei o arquivo de configuração. E está rodando na porta 8096, então vou utilizar o mesmo endereço IP aqui no navegador
e vou só especificar a porta 8096 para acessar a instância do Jellyfin. Instância aberta, já aparece os vídeos, eu coloquei 2 vídeos de exemplo, marcar para tocar o vídeo, e o vídeo está sendo reproduzido. Tem configuração de qualidade, dá para avançar. Mídias otimizadas, creio que você vai conseguir servir numa boa utilizando o Orange Pi 03. Mídias mais pesadas pode ser meio complicado, e a parte de transcoding, principalmente para mídias mais pesadas, pode não ser das melhores. Aqui é um vídeo relativamente bem otimizado. Se eu marcar aqui a engrenagem, marcar a qualidade, eu acho que até dá para fazer um transcoding mais leve, já que, por exemplo, em 720p. Ó, e também carregando, dá para avançar. Bacaninha. Dá para diminuir um pouco mais a qualidade. Ó. Vamos botar aqui a qualidade em 480. E demora um pouquinho, mas vai. Então, assim, coisas mais básicas, reprodução de mídias aí mais otimizadas e um transcode mais leve, creio eu que o Orange Pi 03 deve dar conta. Voltando para a pasta dos containers, o outro container é o Nextcloud, está na pasta aqui do Nextcloud. O Nextcloud é uma configuração também que eu basicamente copiei e colei. Creio eu que eu não mexi em quase nada. Estou usando a imagem do Linux Server, aquele Linux Server I/O, e vamos acessar o serviço aqui no navegador. Em instância carregada, aqui eu não tive que logar porque eu tinha feito login anteriormente, e dá para explorar os arquivos. Temos o nosso servidor de arquivos, tipo é um Dropbox, tipo um OneDrive. Aqui ele já vem com alguns arquivos pré-configurados. Dá para pegar um arquivo aqui, visualizar. Dá para salvar o arquivo no computador. Tem aqui a opção de baixar e consegue salvar o arquivo no computador. Dá para abrir o arquivo funcionando. Também dá para fazer um envio de arquivos. Acho que é nesse novo. Será que é nesse novo que faz? Ó, enviar arquivos. Vou fazer o envio desse arquivo de teste, um arquivo vazio. Marcar o botão de abrir. E olha que bacana, o arquivo foi enviado e a instância do Nextcloud está funcionando e tudo rodando aí no Orange Pi 03. Sobre o uso de recursos, até que está bem de boa com esses 3 containers rodando. Vou dar o comando htop mostrar para vocês e percebam que o gasto de memória está menos aí de 1 GB, está puxando 600 megas de memória RAM com os 3 containers rodando. Claro, quando você estiver utilizando um container, fazendo alguma operação mais pesada em algum serviço, pode ser que o uso aumente, mas de qualquer maneira, para um uso bem considerável, dá para subir mais serviços, dá para subir mais diversos outros serviços. Essa instalação do Debian, disponibilizada pelo pessoal do Orange Pi, eu veio pré-configurado com swap, no caso, creio que ZRAM, uma TV, eu acho que é ZRAM, Cat Proc Swaps, ele mostra, é realmente a ZRAM. O ZRAM veio configurado com metade da RAM, então como eu estou com o Orange Pi 03 de 2 GB de RAM, foi configurado automaticamente um swap ZRAM de metade da RAM com algo em torno aí de 1 GB, mais especificamente 993 megas. Indo para o Android, a instalação é meio diferente, requer utilizar um programa da Awinner chamado de Phoenix Card, alguma coisa assim. Esse programa ele escreve a imagem do Android corretamente no cartão de memória. O bom é que tem um passo a passo de como utilizar essa ferramenta lá no guia disponibilizado pelo pessoal do Orange Pi. A imagem do Android disponibilizada na página do Orange Pi 03 é uma compilação do Android TV, rodando aí mais especificamente o Android 12, e é uma experiência até que bem fluida. Como temos suporte à instalação de hardware por padrão no Android, a experiência com reprodução de vídeos e jogos mais leves é até que bem bacana. Eu testei o Geometric Dash, um jogo relativamente leve, e rodou legal no hardware dessa máquina. Depois testei o Minecraft, as coisas demoram um pouquinho para carregar, mas depois que você tá no jogo, até que é jogável, dá umas travadinhas, de vez em quando dá uma certa lentidão, mas é minimamente jogável. Resumidamente, a experiência do Android é bacana, dá para rodar alguns jogos mais leves, talvez alguns emuladores, mas não espere rodar coisas pesadas, porque não é um hardware super potente. Como vocês viram, o Orange Pi 03, levando em consideração o preço, até que entrega algo justo. Não é só uma maquininha super poderosa,
mas para o pessoal que quer algo básico, você quer utilizar isso aqui como se fosse um desktop, como se fosse um PC, somente tipo, o básico do básico, e não é muito exigente, talvez uma máquina dessa daqui dê conta do recado. Já na utilização como servidor, como home lab barra home server, aí eu acho que as coisas ficam mais interessantes. É uma maquininha legal, é uma maquininha compacta, pequena, que não consome muita energia e tem uma saída de rede Ethernet gigabit e tipo, você vai conseguir utilizar isso daqui para subir diversos serviços, é algo que vai servir para ser utilizado como home lab barra home server. Claro que não vai dar para subir coisas assim muito pesadas, mas de maneira geral, isso daqui vai dar conta do recado de bastante coisa. Então, essa parte de servidores, utilizar como home lab home server, principalmente o pessoal que quer entrar nesse mundo, tá pensando em montar o primeiro home lab home server aí, opçãozinha bem bacana. Agora, se vale a pena, aí depende. Depende de quanto você vai pagar, depende do que você pretende fazer com essa máquina, mas aparentemente aparenta ser um custo-benefício bacana e dá para fazer bastante coisa. Só tem que levar em consideração que além da plaquinha, para você poder utilizar essa máquina, você vai precisar de mais algumas coisas. Primeiro é a alimentação, você vai precisar de um carregador e um cabo tipo C para poder ligar a máquina, para poder alimentar aí a sua plaquinha, e também um cartão de memória para poder escrever o sistema operacional. Então são mais algumas coisas que vão agregar no preço. Também tem a placa de expansão e a case, e se você quiser, vai ter que gastar um pouquinho mais. Se você estiver disposto a se aventurar, existem algumas TV Box que, com um certo trabalho, é possível instalar uma distribuição Linux convencional e utilizar um aparelho desses daqui como se fosse um servidor, como se fosse um home lab barra home server, utilizar como se fosse um mini PC. E dependendo, é possível que utilizar uma TV Box seja uma opção mais econômica. Só que tem um certo nível de complexidade, tem aí um procedimento que tem que ser feito para conseguir instalar uma distribuição Linux num aparelho desses daqui. Além dessa parte de complexidade, não são todos os aparelhos, não são todas as TV Box que são compatíveis com uma distribuição Linux convencional. Então, por mais que até exista essa opção de optar por uma TV Box por ser mais econômico, muitas das vezes muita gente não quer ter todo esse trabalho e para esses casos o Orange Pi acaba sendo mais conveniente. Você escolhe um sistema operacional suportado, escreve no cartão de memória e pode utilizar essa máquina da maneira que achar melhor. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu particularmente curti o Orange Pi 03, achei uma máquina legal, uma plaquinha bem bacana mesmo. Coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do Orange Pi 03 e também coloquem o que vocês utilizam aí de servidor na casa de vocês. Será que tem alguém utilizando um Orange Pi 03 como servidor, como Home Lab Home Server? Comentem aí, fiquem livres para comentar. Deixem um like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android. Normalmente são vídeos manual de Android, mas de vez em quando tem uns vídeos aí com alguns assuntos diferentes, tipo esse vídeo aqui. Mas normalmente é vídeo manual de Android. De qualquer maneira, se inscreve para não perder. E é isso. Bye bye.